Graça e paz em nome de Jesus, é isso aí, você está junto conosco no módulo 1 da aula 6 de como estudar a Bíblia. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você está se dedicando a poder estudar a verdade da Palavra de Deus. Na última aula nós estivemos falando um pouco sobre recursos literários, é isso aí, recursos literários. É muito importante, além de uma análise morfológica, de você poder estudar um pouquinho da gramática do texto que você vai abordar no seu sermão, é sempre importante você reconhecer também alguns recursos literários. Nós estivemos falando na última aula sobre comparação e contraste, sobre repetição e intercâmbio, sobre gradação e continuação, sobre clímax e ponto decisivo, sobre a particularização e a generalização, sobre a causa e a substância, sobre o instrumento e a explanação, a preparação e a sumarização de um texto, a interrogação, apóstrofe, antítese, provérbio, acróstico, harmonia, a principalidade e a radiação. Todos esses recursos literários foram abordados aí na nossa última aula, e você pode rever essa aula quantas vezes você quiser, porque tudo que trata de literatura, tudo que trata de gramática, nós temos que dedicar, temos que estudar para poder trazer uma boa interpretação de texto, para poder trazer aí realmente o que o texto está querendo dizer. Mas além desses recursos literários, nós temos dentro da língua portuguesa as figuras do texto bíblico. É sempre importante, dentro dessa análise minuciosa de cada texto que você for fazer o estudo da Palavra de Deus, você identificar as figuras do texto bíblico. O estudo das figuras de linguagem do texto bíblico pertencem à retórica, pertencem a essa parte aí do estudo que você pode cada vez mais se aprofundar, cada vez mais se especializar nessa verdade. Apesar de uma importância do estudo desse elemento literário das Escrituras, nós vamos nos ocupar apenas com aquilo que nos interessa diretamente ao texto bíblico e à sua exegese. Falando sobre figuras de linguagem, eu quero começar essa aula de hoje com metáfora. É isso aí. Metáfora é a figura em que se afirma que alguma coisa é o que ela representa ou simboliza, ou com o que se compara. Então a metáfora é uma forma de linguagem, uma figura de linguagem que nós vemos que é muito usual na Palavra de Deus, principalmente pelos evangelistas que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João. Era comum Jesus abordar em seus ensinamentos metáforas. Era comum Jesus ensinar uma verdade através de um exemplo, através de uma representação ou através de um simbolismo. Temos que entender que nem tudo é literal, que muitas coisas são metáforas. Então a metáfora, ela é o emprego de uma palavra em sentido diferente do uso inicial, por analogia ou por semelhança. É tomar uma palavra em sentido figurado por meio de uma comparação implícita, ou seja, a semelhança entre dois objetos ou situação sendo usada quando se quer caracterizar um ou mais propriedades do outro. A metáfora só se distingue por símile, por lhe faltar o elemento de comparação que há neste. Quando Isaías, por exemplo, falando do Messias, diz, porque foi subindo como renovo. Aí então, isso abordado em Isaías 53, verso 8, foi uma símile que na verdade faz uma comparação implícita e apresenta a metáfora ou a figura. Então, nós temos que observar o texto e temos que identificar as verdadeiras metáforas. Eu quero abordar com você algumas metáforas que Jesus falou acerca de si mesmo. Veja comigo, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então nós observamos aqui Jesus se apresentando como pão da vida. Claro que é uma comparação implícita para falar que ele é o alimento vivo que veio do céu, para falar que ele é o alimento que sacia, né? Nada melhor do que o pão para poder saciar como alimento básico do ser humano. Então nós observamos que Jesus faz uma comparação, colocando uma metáfora e se apresentando como pão da vida. Uma outra metáfora que nós encontramos é Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8,
versículo 12, nos diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. É óbvio que ele é a luz que ilumina todo homem, mas não temos como comparar o nosso Senhor Jesus Cristo com uma lâmpada ou com uma energia. Ele está apenas fazendo uma metáfora para mostrar que ele que vai iluminar, que ele que vai clarear, que ele que vai dar vida. Ele é a luz do mundo e ele é o que clareia. Aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Como também, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele nos diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Então aqui nós observamos uma metáfora de Jesus se comparando a uma porta de entrada, a única porta de entrada nos céus, assim também como a única porta de entrada no tabernáculo que tipificava o Senhor Jesus Cristo. Nós observamos aqui essa declaração em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. E muitas comparações que Jesus fez, muitas e muitas identificações que Jesus se apresentou, ele usou de metáfora. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, os três artigos aqui são pessoais definidos. O caminho apontando para o único, a verdade apontando para a única verdade e a vida apontando para a única vida. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 nos diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ainda no versículo 5 do mesmo capítulo 15 nos diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então nós observamos que Jesus usa da linguagem de metáfora, usa da figura de linguagem, tanto para se apresentar, como para apresentar a Deus, como também para nos colocar nessa apresentação. Vós sois as varas, a vara que estiver enxertada em mim. Através de uma metáfora, nós podemos observar a riqueza que Jesus consegue transmitir e transferir a nós em cima de um texto, de uma verdade implícita. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, nos diz: Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Nós observamos aqui mais uma metáfora de Jesus sendo apresentado no Evangelho de João, aonde nós temos que entender que toda metáfora na Bíblia há uma congruência. Assim como ele se apresenta como o pão da vida que desceu dos céus, na última ceia também ele toma o pão da ceia e ele pega o pão do meio e, ao erguer o pão do meio, partir o pão do meio, ele diz: Este é o meu corpo que é dado por vós. Então nós temos os recursos da figura de linguagem para poder explorar o texto bíblico, para poder estudar um texto bíblico através dessas figuras de linguagem. A metáfora também a gente encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Observamos aqui duas metáforas que Jesus está apresentando acerca da igreja. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É óbvio, sabemos que isso não é literal, mas sabemos do sentido, do significado disso e como podemos explorar a riqueza de uma metáfora. Quando você pega um texto como esse para poder fazer um estudo, você tem que observar quais as qualidades do sal. O sal tempera, o sal dá sabor, o sal conserva, o sal quebra o gelo. O sal, na verdade, tem inúmeras funções que nós temos que observar e para entender a profundidade do que Jesus quis dizer quando ele falou: vós sois o sal da terra. Ele não falou esforce-se para ser o sal da terra, mas ele já disse no imperativo: vós sois o sal da terra.
Além da metáfora, nós temos também a símile. A símile, ela já é uma comparação explícita. Se a metáfora é uma comparação implícita, a símile é uma comparação explícita, ou seja, semelhante ou análoga. Eu quero dar um exemplo só em Provérbios, capítulo 25. Provérbios, capítulo 25, versículo 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente. Ou seja, uma comparação explícita de uma nuvem que na verdade não traz chuva, não faz diferença alguma, assim também é o homem que se gaba. Além de símile, nós temos também como figura de linguagem reconhecida na Bíblia a metonímia. A metonímia é o emprego do nome de uma coisa pelo de outra com que a primeira tem certa relação. Então, emprega-se o nome de uma coisa como que pela outra, como na verdade uma relação. Então, é a figura que consiste no emprego de uma palavra em lugar de outra. Vamos dar aqui alguns exemplos para que você possa observar essa grande verdade e possa explorar essa riqueza que o texto bíblico traz. Gênesis capítulo 25, versículo 23. E o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividindo das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Interessante nós observarmos essa palavra dita aqui a Rebeca, quando na verdade havia uma turbulência dentro do ventre dela, e ela vai orar, ela vai buscar a direção do Senhor, e o Senhor responde: 2 nações há em teu ventre. 2 nações. Observamos que o Senhor não abordou 2 bebês, 2 fetos, 2 meninos, o Senhor não abordou 2 crianças, o Senhor abordou já a geração, a linhagem. Isso é muito importante para você poder fazer um estudo mais profundo desse texto, você observar essa metonímia ao qual o próprio Deus estabelece 2 nações, toda linhagem, toda descendência, ao qual o Senhor emprega o nome de uma pela outra. É óbvio que ela estava gerando 2 crianças, é óbvio que ela estava gerando gêmeos, 2 meninos, e nós observamos que a comparação que o Senhor coloca para expressar o que estava acontecendo dentro do ventre, Deus usa de metonímia: 2 nações há em teu ventre. Os progenitores por suas descendências. Então ela estava gerando, mas o Senhor coloca sua descendência. Outro exemplo de metonímia é Lucas capítulo 16, versículo 29. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então nós observamos aqui, justamente na parábola que Jesus apresentou de Rico e Lázaro, e Rico querendo que alguém voltasse à terra para poder falar aos seus irmãos, e Jesus usa de uma metonímia, ou seja, os autores pelos seus escritos. É óbvio que Moisés não estava vivo e nem teria como se reencarnar. Mas quando Jesus diz, eles têm Moisés, Jesus está querendo dizer, eles têm lá na terra a lei, a palavra, a Torá, os escritos de Moisés, e os profetas, os escritos dos profetas, que também pode ter uma interpretação dupla, tanto os escritos dos profetas como os propagadores da mensagem nos dias de Jesus. Então Jesus usa de uma metonímia para poder colocar os autores pelos seus escritos. Isso é muito comum nós observarmos na linguagem hebraica, quando você analisa Moisés e Elias, que está representando justamente a lei e os profetas, porque a pessoa, o personagem que marcou a lei foi Moisés. A pessoa, o personagem que foi um divisor de águas no âmbito profético, foi Elias. Então, os autores, pelos seus escritos, é uma metonímia. Também, um outro exemplo de metonímia é do sujeito pelo atributo ou adjunto. Gênesis capítulo 41, verso 13. Gênesis 41, 13. Como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar ao meu estado, e a ele fez enforcar.
Observamos aqui justamente outra metonímia, uma comparação dos sonhadores pelos seus sonhos, aonde nós observamos José interpretando os sonhos e esse sonho se cumpriu. E agora que na verdade o rei chama esse copeiro para poder apresentar algum interpretador de sonhos, ele então declara de forma comparativa, de forma a metonímia, ou seja, e como ele nos interpretou, quem? José, assim mesmo foi feito, a mim me fez tornar ao meu estado. Então a interpretação do sonho, em 3 dias você voltará, mas a ele o fez enforcar. Então há 3 dias você será enforcado, os corvos comerão da sua cabeça. Então nós observamos aqui figuras de linguagens, nesse caso a metonímia, apresentada aqui pela narração, os sonhadores por seus sonhos. Outro exemplo de metonímia, do atributo ao adjunto pelo sujeito. Jó capítulo 32, versículo 7. Jó 32, 7. Dizia eu, falem os dias e as multidões de anos ensine a sabedoria. Falem os dias e as multidões de anos. Claro que o dia não fala, mas o tempo ensina. Então a importância de entendermos que a idade por aqueles que a têm, a multidão de anos ensine a sabedoria. Outra metonímia. Outra figura de linguagem é a sinédoque. A sinédoque é a substituição de uma ideia por outra que lhe é associada. Uma substituição de ideia por outra que lhe é associada. É usada quando se toma a parte pelo todo, ou o plural pelo singular, o gênero pela espécie ou vice-versa. Por exemplo, do gênero pela espécie, do geral pelo particular, nós temos o exemplo de Mateus capítulo 3, versículo 5. Exatamente esse exemplo do geral por particular. Mateus capítulo 3, versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Toda a província adjacente ao Jordão. Observamos aqui do gênero pela espécie. Saíam a ter com ele toda a Judéia e toda Jerusalém, toda a circunvizinhança. A importância de entendermos do gênero pela espécie. Outra sinédoque, da espécie pelo gênero, ou seja, do particular pelo geral. Mateus capítulo 6, versículo 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, pão nosso, coletivo, de cada dia, pessoal, particular, dá-nos hoje, dia específico. Do todo pela parte. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Gênesis 3, 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. És pó, e em pó te tornarás. Ou seja, do todo pela parte. Justamente onde nós observamos o homem foi formado do pó da terra e volta ao pó da terra. Agora, da parte pelo todo, também encontramos em Gênesis, porém capítulo 19, versículo 20. Gênesis 19, verso 20. Eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. Ló recebe aí a ordenança de sair da terra, e nós observamos agora o texto justamente da parte pelo todo. Existem muitos exemplos na palavra de Deus que trazem aí sinédoque e outras figuras de linguagem. Mas ficamos até aqui, onde você já tem uma ideia de como identificar a sinédoque. Aqui a gente pode ver a riqueza da palavra de Deus, não somente em recursos literários, como também figuras de linguagem. No caso da hipérbole, hipérbole é o exagero usado para chamar a atenção de um determinado ponto, ou seja, a figura que exagera uma realidade. O evangelista João faz uso desta figura de linguagem quando nós observamos, ele está quase encerrando o seu livro, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25. Ele usa de uma figura de linguagem de hipérbola.
Hipérbole. João capítulo 21, versículo 25 nos diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Essa é a forma como ele encerra o seu evangelho, e é interessante nós observarmos um exagero, né? Claro que, por mais que se narre os feitos de uma pessoa, jamais vai encher a terra com esses livros. Mas o texto nos diz: há ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, olha a hipérbole agora, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros. Claro que é um exagero, mas um exagero que mostra uma realidade. Temos que tomar muito cuidado com a hipérbole, porque não é uma mentira, ela é uma figura de linguagem que aponta um exagero para chamar a atenção de que Jesus fez muitos feitos e muitos milagres, e também a palavra de Deus em diversos textos nos diz: e todos que o tocaram eram curados. E nós vemos apenas um exemplo na Bíblia da mulher do fluxo de sangue que tocou nas suas vestes e foi curada. Então há ainda muitos outros feitos que Jesus fez que nós não temos conhecimento, estamos limitados apenas à narrativa dos 4 evangelhos. Mas a hipérbole, ela é a afirmação em que as palavras vão além da realidade literal das coisas. Por exemplo, Números capítulo 13, versículo 33, justamente na declaração dos espias que foram espiar a terra, eles também usam de hipérbole. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Então imagina o tamanho de um gafanhoto para um gigante. Era justamente uma posição de hipérbole, um grande exagero para mostrar que os homens ali eram fortes, altos, valentes, eram gigantes na terra, mas não nesse tamanho de proporção de gafanhoto a um gigante. Outros exemplos de hipérbole, nós temos também Deuteronômio capítulo 1, versículo 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. E também vimos ali os filhos dos gigantes. Também falando sobre a mesma narrativa, só que agora ele usa de uma hipérbole para dizer que estremeceu o coração, porém ele coloca que o nosso coração se derreteu. Claro que isso não é literal, senão eles estariam mortos. Mas nós observamos aí a figura de linguagem da hipérbole. Há outros textos mais de hipérbole que você pode explorar e estudar na palavra de Deus. Uma outra figura de linguagem que eu quero apresentar aqui é a ironia. A ironia. Ironia é a expressão de um pensamento em palavras, as quais, entendidas literalmente, exprimem o pensamento oposto. Ou seja, onde se deve entender o contrário do que a palavra está expressando. É a figura com que se diz o contrário daquilo que se pensa ou está sentindo. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e prouver a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco. Então vemos aqui um texto colocado como ironia, a apresentação da ironia querendo, na verdade, demonstrar o inverso da situação. Uma ironia também usada por Deus, nós observamos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Observamos aqui o próprio Deus falando: o homem é como um de nós. Claro que essa colocação é apenas uma colocação de expressão, é uma ironia, sabendo agora que o homem, depois de comer o fruto proibido, conhece o bem e o mal. Mas o homem está muito distante para ser como Deus, principalmente depois da queda, depois do pecado. Juízes capítulo 10, versículo 14. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto.
Então vemos aqui um texto de ironia, já que vocês creem nesses deuses de pau, de madeira, de ferro, nesses deuses de bronze, de ouro, que eles vos livrem. Claro, numa colocação de ironia, visto que não há Deus senão o nosso Deus. Uma ironia usada pelos homens. Jó, capítulo 12, versículo 2. Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. E convosco morrerá a sabedoria. Então, é uma ironia colocada justamente diante das acusações que Jó está se defendendo diante dos seus amigos e querendo demonstrar aí o que eles estavam fazendo com ele, de julgá-lo, de justamente se colocar acima do que ele estava passando. Mais um exemplo de ironia é Marcos capítulo 15, versículo 29 e 30. Marcos capítulo 15, versículo 29 e 30. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Sabemos aqui que eles estavam afrontando ao Senhor Jesus Cristo na crucificação e agora eles usam dessa ironia com uma palavra que ele tinha dado, que derribarei e edificarei esse templo em 3 dias. Sabemos que o templo que o Senhor estava falando ali é justamente o nosso coração. Então a importância de nós entendermos o que a palavra está querendo dizer e analisarmos ela de uma forma bem completa. Podemos observar também que além da ironia, a palavra de Deus também traz a figura de linguagem de prosopopeia. Prosopopeia é a personificação de coisas ou de seres irracionais. Por exemplo, todos os meus ossos dirão. É claro que o osso não tem como falar, mas nós observamos que o salmista, no Salmo 35, versículo 10, Salmos 35, versículo 10, ele vai usar de prosopopeia. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Então nós observamos aqui o salmista usando de uma figura de linguagem de prosopopeia, personificando o osso como se fosse um ser real, como se fosse, na verdade, aquele que clamava, para justamente apresentar que desde as entranhas do mais profundo, ele clama ao Senhor: quem contigo se assemelha? Podemos observar outros exemplos de prosopopeia em Jó, em Gênesis. Jó capítulo 12, versículo 7, é mais um exemplo de prosopopeia. Mas, pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e às aves dos céus, e elas tu farão saber. Claro que as alimárias do campo e as aves dos céus não tinha como ensinar o homem, mas ele faz uma personificação justamente mostrando coisas ou seres irracionais para poder apresentar uma colocação de linguagem. Outra prosopopeia, e com uma verdade espiritual muito profunda dentro dessa prosopopeia, é quando o próprio Deus vai confrontar Caim por ter matado seu próprio irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 10, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Sabemos que sangue não tem voz, mas a colocação que Deus apresenta a Caim é que a morte de uma pessoa inocente, ou um sangue inocente sendo derramado, é apresentado a Deus como um clamor. Então, na colocação literária, nós observamos: a voz do sangue do teu irmão clama a mim. Então, a prosopopeia, ela é o discurso empolgado, expressivo, ela é o discurso veemente, e ela é usada quando se atribui feitos ou ações vivas a objetos ou coisas inanimadas. Quando, em particular, são atribuídas ações humanas a animais, objetos e coisas inanimadas, esta figura passa a se chamar de humanização ou personificação. Existem algumas ocorrências também desse exemplo de prosopopeia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55.
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de pecados. E Isaías, capítulo 55, versículo 12, também temos mais um exemplo de prosopopeia. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então nós observamos aqui justamente a personificação de coisas ou de seres irracionais, né? Árvores do campo, montes e outeiros, com uma expressão daquilo que na verdade sabemos que são seres inanimados, são irracionais, não teria como fazer isso, mas é uma colocação de linguagem. Você pode aperfeiçoar isso e muito mais com os livros, com os recursos que nós vamos apresentar no final dessa matéria, a indicação de alguns livros, mostrando como você pode explorar mais as figuras de linguagem através de outros autores e outras obras de hermenêutica, que vai te dar um respaldo bem maior para que você possa definir aí cada figura de linguagem. Eu quero ainda apresentar mais algumas figuras de linguagem para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Antropomorfismo. Antropomorfismo é a linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas. Ações e faculdades humanas. Ou mesmo até órgãos e membros do corpo humano que são atribuídos a Deus. Como, por exemplo, fala de Deus em termos apropriados ao homem. A tendência de atribuir à divindade feições. Isso acontece muito como expressões: o Senhor aspirou o suave cheiro, ou por que retraís a tua mão, sim, a tua destra, e conservas em teu seio? Então vamos observar dois exemplos apenas, Salmos capítulo 74, versículo 11. Por que retiras a tua mão, sim, a tua destra? Tira do teu seio e consome-os. Então, um antropomorfismo de fazer uma comparação implícita, se como Deus tivesse essa forma humana, essa ação humana. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Claro que a palavra de Deus também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas o escritor de Gênesis aqui, ele quis expressar que Deus se decepcionou, Deus se frustrou. Agora, o termo no original em hebraico para frustrar, decepcionar e arrepender é o mesmo. Então, há uma comparação implícita de antropomorfismo, porque esse arrependimento, entre aspas, de Deus não é igual ao arrependimento do homem, mas uma linguagem que atribui a Deus ações e faculdades humanas, ou até órgãos e membros do corpo humano sendo atribuídos a Deus. Uma outra figura de linguagem que a palavra de Deus também nos traz é o enigma. O enigma é a enunciação de uma ideia em linguagem difícil de entender, aquilo que dificilmente se compreende, ou seja, algo oculto, uma linguagem subliminar, um mistério ou uma incógnita. Quem gostava muito de usar a linguagem de enigma era o próprio Sansão. Sansão, na verdade, ele tinha por hábito usar enigmas, não só para os amigos, como também para os inimigos. O enigma não é o domínio geral das Escrituras, são apenas alguns pontos. Mas eu quero destacar aqui Juízes capítulo 14, versículo 14. Então lhes disse: do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. Então a própria palavra de Deus nos apresenta aí Sansão apresentando um enigma aos filisteus, e a própria palavra de Deus testifica que os filisteus não puderam declarar, descobrir qual era esse enigma em 3 dias. Aí você sabe que eles persuadiram a esposa de Sansão para que ela pudesse contar, e aí acontece toda a história de Sansão e desenvolve toda a narrativa. Além do enigma, nós temos também alegoria. Alegoria é uma narrativa em que as pessoas representam ideias ou princípios. É a expressão da ideia sobre a forma figurada.
A alegoria, as narrativas bíblicas são históricas, são verídicas, e nós temos que entender cada situação. Por quê? Algumas histórias bíblicas apresentadas como alegoria são, na verdade, para que nós possamos entender a mensagem que está subliminar. Agora, grande parte da palavra de Deus são histórias reais, são histórias verídicas e não alegóricas. Então nós temos que discernir e identificar exatamente qual é a história, qual é o momento de alegoria da palavra de Deus. É interessante a aplicação alegórica feita por Paulo, quando na verdade Paulo vai fazer a comparação de Agar e a sua descendência e de Sara e a sua descendência. Agar, mãe de Ismael, e Sara, mãe do filho da promessa, Isaque. Gálatas capítulo 4, carta de Paulo aos Gálatas, e Gálatas nós sabemos que era um teólogo erudito, então ele usava de muitas figuras de linguagem, e aqui no capítulo 4, a partir do versículo 21, ele apresenta: Sara e Agar são uma alegoria dos dois concertos. O próprio subtítulo colocado nesse trecho da carta de Paulo já identifica como alegoria. A partir do versículo 21 de Gálatas 4. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque estes são os 2 concertos. Um do monte Sinai gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora, mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Então observamos aqui o próprio texto bíblico, assumindo que esse texto é uma alegoria, assumindo a figura de linguagem usada. Além de alegoria, nós temos também, como outras figuras de linguagem, fábula, que são pequenas narrativas com uma moral, com pessoas, com animais, objetos, uma narração imaginária, ou então tipo. O tipo é a representação de pessoa ou transação futura na esfera espiritual ou religiosa por meio de transações. Pessoas ou coisas do mundo material que tenham com elas certa correlação de analogia ou mesmo de contraste. Nisso, nós podemos observar a riqueza da palavra de Deus. Podemos analisar toda essa riqueza e podemos ver quão grande é a interpretação daquilo que Deus tem a falar conosco. Nós precisamos aprender que cada texto tem uma verdade implícita no texto e nós podemos explorar essa verdade com os usos de linguagem. Podemos explorar essas verdades fazendo uma análise gramatical de interpretação literal do texto. À medida que nós fazemos essa interpretação, podemos extrair melhor o que a mensagem de Deus quer nos trazer. E para terminar a nossa aula de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a figura de linguagem parábola. Parábola, na verdade, era uma forma comum de Jesus poder ensinar os seus discípulos, de Jesus poder ensinar toda a verdade que ele tinha a trazer através desse recurso literário. Então nós observamos que a parábola ela é uma forma de história colhida da natureza ou de ocorrências diárias normais que lança luz sobre uma lição moral ou religiosa. Conhecida no Antigo Testamento, usada também em Israel, o ensino através de parábolas alcançou seu apogeu no ministério terreno de Jesus. Por quê? Porque, na verdade,
Jesus veio trazer as verdades do Pai. Então a parábola é a lição moral ou espiritual dada para mostrar uma verdade através de uma história, através de um conto, né? A analogia com a vida comum, a narração alegórica que contém algum preceito moral. Muitas são as parábolas conhecidas de Jesus, mas eu quero analisar com você Lucas capítulo 15, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Esse capítulo todo é considerado o capítulo das parábolas, e interessante que podemos dizer que são as parábolas das coisas perdidas. Podemos fazer uma mensagem, ou um ensino, ou uma aula com cada parábola independente, ou podemos correlacionar as 3 parábolas do mesmo capítulo, porque as 3 parábolas falam de coisas perdidas. Então começa com as parábolas da ovelha perdida, depois apresenta a mulher que perdeu a dracma, e por fim a parábola do filho pródigo. Então, Lucas capítulo 15, versículo 1, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ele lhes propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Termina aqui uma parábola, mas correlaciona essa parábola agora na sequência no versículo 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Observe que o teor da parábola é o mesmo. Um pastor que tinha 100 ovelhas, uma se perde, ele vai em busca de uma e ele se alegra. Agora, uma mulher que tem 10 dracmas e perde uma. Aqui nós observamos uma condição de ovelha, um animal irracional que, na verdade, o pastor tem que ir atrás. A moeda, a dracma, ela não tem expressão, ela não tem nada, e na verdade essa mulher tem que varrer diligentemente, tem que acender a luz, tem que procurar com diligência para poder encontrar. Mas os dois fazem festas. Interessante que na sequência agora é apresentada a parábola do filho pródigo. O pastor vai buscar a ovelha, a mulher vai procurar a dracma, mas o texto não nos diz que o pai vai procurar o filho, mas o pai aguarda com expectativa o retorno do filho. Lucas capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos.
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhes disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Temos aqui inúmeras riquezas no texto, que eu não quero abordar na matéria, como estudar a Bíblia, mas nós vamos estar abordando no decorrer do curso. Mas o que podemos antecipar? Analisamos, em primeiro lugar, as três são parábolas, são historinhas, contos, são, na verdade, ilustrações que Jesus usou para trazer uma verdade iminente. É óbvio que essas três situações não são fatos e narrativas históricas que Jesus está apresentando, mas sim temos que entender que elas são parábolas. Uma verdade moral que está encoberta, que está implícita no texto. Então, nós observamos aqui que aquele que ficou em casa não entrou para a festa. Esta festa pode ser comparada com a eternidade, com o juízo final. Essa festa, nós sabemos que é justamente a festa que vamos ter nos céus, na glória, com o Pai. E nós observamos que aquele que se afastou, que se desviou, houve um arrependimento genuíno e voltou então para os braços do Pai. Uma lição moral e espiritual que mostra uma tremenda verdade que nós podemos analisar nessas três parábolas. Vale destacar que o pastor foi procurar a ovelha, a mulher foi procurar a dracma, mas o pai aguardou o filho, não saiu em busca, não saiu a procurar o filho, mesmo sabendo que o filho estava escolhendo, tomando uma decisão errada, o pai aguardou, o pai permitiu que o filho errasse e que ele voltasse para casa e, ao retornar, lhe fez uma festa. Então há muitas mensagens implícitas dentro de uma parábola. A linguagem de parábolas é uma linguagem da Bíblia como um todo. Muitos escritores inspirados por Deus usaram desse recurso literário, dessa figura de linguagem de parábola. Nós podemos encontrar as parábolas nos livros do Pentateuco, nos livros históricos como Jó. Podemos encontrar parábolas nos livros sapienciais ou de sabedoria, como Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Podemos encontrar parábolas nos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Miqueias, Abacuque, Zacarias e Malaquias, e também no próprio ministério terreno de Jesus, que ele usava muito desse recurso de linguagem de parábolas. Então, em todo o âmbito literário, não há livro mais rico e nem há material mais alegórico em parábolas do que a Bíblia. Nós observamos que a Bíblia tem uma riqueza literária, uma riqueza gramatical em todo o seu texto, em toda a sua narrativa. Onde, por exemplo, nós podemos encontrar parábolas, emblemas, podemos encontrar figuras de linguagem comparáveis àquelas que os grandes profetas da antiguidade, dentre os quais Jesus é o maior de todos eles, empregavam quando discursavam aos da sua época. Sabendo do poder e do fascínio da linguagem pictória, usavam esse recurso para aumentar o efeito de seu ministério oral. Eles são o mais perfeito exemplo de linguagem figurada para mostrar e reforçar as verdades divinas. Para terminarmos, nós temos que entender os propósitos da parábola. O propósito do uso da parábola são dois, em resumo, Particularmente, Jesus usou da parábola nos seus ensinos, pelo menos por duas razões. A primeira delas, ensinar a seus discípulos e a outros ouvintes. Para essas pessoas, o ensino de parábolas lançava luz sobre uma verdade moral que Jesus queria transmitir. Em segundo lugar, o propósito da parábola era também para encobrir a verdade aos não receptivos à revelação de Cristo como Messias enviado por Deus.
Então nós observamos que os próprios discípulos perguntaram para Jesus: por que nos fala por parábolas? Por que essa linguagem subliminar que está encoberta? E o próprio Jesus responde: para que lendo não entendam, para que vendo não compreendam. Então a importância de saber que existem verdades na palavra de Deus que só podem serem entendidas para aqueles que têm interesse, para aqueles que buscam com afinco. Nesse caso, quando você observa Jesus explicar aos seus discípulos em Mateus capítulo 13, respondendo: a vós é dado conhecer os mistérios dos céus, mas àqueles não é lhes concedido isso. Essa é uma grande verdade que Jesus deixou registrada em Mateus capítulo 13, versículos 10 e 11. E aqui eu quero encerrar nossa aula de hoje. Há muitos mistérios na palavra de Deus que serão revelados somente quando você mergulhar, quando você se interessar em estudar a palavra de Deus. Fique firme, continue nesse propósito de estudar a verdade da palavra de Deus e se capacitar para se apresentar aprovado diante de Deus. Deus te abençoe, até a próxima aula.